Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Respira fundo. Vamos hoje meditar profundamente a palavra de Deus, iniciando esta Semana Santa. Hoje, dia 13 de abril de 2025, domingo de Ramos da Paixão do Senhor, neste ano C. Você vai perceber que temos dois evangelhos, um é meditado fora da igreja, quando é feita aquela procissão de ramos, e o segundo, dentro da igreja. Você percebe aí como que um povo passa do louvor a Deus, dos ramos, do hosana, para depois, poucos dias, crucificar nosso Senhor. Gritar, crucifica-o, crucifica-o. Do hosana para o crucifica-o, poucos dias de diferença. A palavra já é tão forte que nós vamos fazendo pequenos comentários. É uma liturgia mais longa, mas você vai meditando cada palavra que nós formos lendo aqui. O evangelho que será lido na procissão de Ramos é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 19, versículos do 28 ao 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aqui nesse primeiro evangelho, meus amados, a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem manso, sereno, montado num jumentinho. Isso também cumpre profecias que estão já escritas há muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento. Jesus vem manso. Ele não vem para condenar, ele não vem para ser um rei tirano, opressor, porque o seu reino não é deste mundo. Então aqui nessa terra, Jesus não está preocupado com as honrarias, com os excessos. Nós é que precisamos dessas coisas, né? Deus já é dono de tudo. A gente só faz um teatro aqui com as honrarias que damos para as pessoas na terra, porque tudo isso já pertence a Deus. E nós participaremos desse reino reconhecendo o Criador como o Senhor, como o Deus Todo-Poderoso, e é mais fácil para nós quando esse Criador se encarna na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade,
quando o Verbo, a palavra criadora de Deus, se faz carne, habita entre nós e vem como servo sofredor, com muita humildade e muito amor, vem caminhar no meio de nós, adentra ali nas festividades da Páscoa daquela cidade onde já tinha feito alguns milagres. O povo reconhece isso, louva, glorifica a Deus, mas logo, logo vocês vão ver no que vai se transformar este louvor, né? Nós também, com os nossos ramos nas mãos, na procissão, na Santa Missa hoje, nós estamos ali junto com aquele povo, que em alguns momentos louva e glorifica a Deus e que depois o nega e que depois finge não ser católico quando o mundo pergunta qual é a sua posição sobre isso, qual é a sua opinião sobre isso. Ah, não, eu nem conheço esse povo católico, eu nem sei quem é Jesus. Tem muita gente que faz isso. Dentro da igreja, louva, glorifica e diz Hosana, é o rei, mas na vida não fala a mesma língua. Será que nós estamos assim? Vamos meditar essa liturgia tão profunda, né? Na missa, a primeira leitura é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4 ao 7. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, nós vemos aqui Isaías, na sua profecia, trazendo uma imagem de Jesus. Você vê que Jesus é aquele enviado de Deus Pai. Não é só um profeta, como foi Isaías, mas Jesus é o Deus encarnado e ele vem para dar palavras de ânimo. O seu evangelho traz vida, é fonte de água viva para animar, para matar a nossa sede de Deus. É o Deus encarnado no meio de nós, mas vai ser humilhado, vai ser desprezado, vai ser o servo sofredor. Esvaziando-se da sua divindade, ele assume uma posição de servo, de escravo. Assume sobre ele o peso dos nossos pecados. Essa liturgia é muito profunda, né? Aquele que veio dar ânimo para os abatidos vai ser totalmente rejeitado, vai ser totalmente perseguido e morto. Assim é a sina de Nosso Senhor, a sina do Deus que não é reconhecido pela humanidade. Hoje, nós continuamos também expulsando o nosso Deus dos ambientes, nós continuamos, né, nessa mesma perseguição implacável contra Deus. Mas a história mostra o destino daqueles que não se prostram em adoração ao verdadeiro Deus. Mas vamos meditar o Salmo aqui também, e é impressionante como aponta para Jesus. Toda essa liturgia, nessa Semana Santa, começando hoje, nós vamos meditar profundamente sobre o sofrimento de nosso Senhor e sobre o que significa esse sofrimento. O Salmo é o 21, em algumas traduções 22, e o refrão diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor, se confiou, ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe.
Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Olha que salmo magnífico e profético. Impressionante como muito tempo antes de Cristo, Deus inspira o salmista para que conte em detalhes precisos e sem erro muito do que aconteceria com nosso Senhor Jesus Cristo. As calúnias, as ofensas, as cusparadas, os tapas, as humilhações, toda a dor e sofrimento de Jesus, aqui com tantos detalhes contados muito antes de acontecer. Sim, é assim que Deus fala com os profetas, né? Mesmo que os profetas não entendam totalmente o que estão colocando ali, talvez eles até pensem, estou falando de outra coisa, não sei exatamente o que é isso, e eles colocam e escrevem e passam pela tradição aos irmãos, e a igreja conserva e a igreja lê todas essas profecias, tudo o que acontece no Antigo Testamento, de maneira que aponta para Jesus e nos ajuda a entender. Toda a palavra de Deus gira em torno de Jesus, que é Deus. Ele vem nos salvar. É a história da salvação que está chegando no seu ápice. O sacrifício maior nessa semana maior que estamos vivendo. Viva com intensidade, meu irmão e minha irmã. Leia cada texto, reflita, medite, aplique na sua vida os méritos da salvação que nosso Senhor conquistou para cada um de nós. Olha a segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos dos 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha como que essa leitura também resume o que Cristo veio nos fazer, veio realizar para a humanidade. São Paulo ali, já com a sua teologia avançada para a época, reconhece Jesus Cristo é Deus. E existindo em condição divina, ele não chegou aqui chutando a porta. Ele poderia ter estraçalhado a humanidade, ter acabado com todo o pecado de maneira agressiva como um tirano, porque é Deus e tem poder para isso. Mas é Deus, né? É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele esvaziou-se a si mesmo, a kenosis, esse esvaziamento, assumiu uma condição de escravo. E ele não veio dominar por um poder material, por um poder físico. Ele veio dominar, sim, os corações, mas pelo poder do amor. E aqui agora, nós precisamos e queremos ser dominados pelo amor de Deus. Queremos amá-lo não por obrigação, mas porque é irresistível amar um Deus que se esvazia completamente de si e ele vem nos servir. Que impacto isso não deve causar nos corações daqueles que não entendem ainda, estão ouvindo pela primeira vez o Evangelho? Mas como? Você conta essa história de Cristo para alguém que não é católico, não tem a fé, não conhece os Evangelhos? A pessoa vai ficar assustada, ela vai ficar aflita ali, mas como pode?
Não é possível um Deus que veio servir a humanidade e salvá-la, mesmo depois dos seus pecados contra ele? Sim, é o mistério do amor. Se nós temos o mistério da iniquidade, a humanidade que insiste no mal, mesmo depois de tantos milagres, mesmo depois de tantos sinais, prodígios, mesmo depois de saber que Deus sustenta no teu amor a sua existência, é o mistério da iniquidade. Mesmo assim, a humanidade faz o mal. Tem tanta gente que se afasta de Deus, zomba, ri, debocha dele e cai nos pecados. Mas do mesmo jeito que o mistério da iniquidade é grande, muito maior é o mistério do amor de Deus por nós, que é sempre misericordioso e sempre nos busca. Sempre está pronto a nos acolher desde que nos arrependamos dos nossos pecados. E a prova máxima deste amor foi dada na cruz, quando Jesus, mesmo ali, olhou e disse: ó Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vamos ver isso e muito mais na leitura profunda e extensa, é a mais longa que eu trouxe aqui para nós, do Evangelho de hoje. Né? É o Evangelho que vai narrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, versículos do 14 ao 23 e depois 56. É interessante notar que em algumas paróquias, né, é feita aqui uma dramatização, uma narração, onde alguns leitores vão se ordenando, tem um narrador, o padre faz o papel de Cristo e outras pessoas ali fazem o papel de Pedro, Pilatos, etc. Aqui é uma narrativa corrida, sem citar os personagens de forma dramatizada. Mas vamos ler este evangelho meditando profundamente. É longo, mas você vai pensando em cada cena. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então, os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado maior. Jesus, porém, lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro,
Eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. Pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta! Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, e se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhes disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta! E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos 1 hora e um outro insistia: Certamente esse aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles. E diziam: Se és o Cristo, dizei-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram:
Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes do povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, começaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro:
este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Nesse momento, o Evangelho sendo proclamado na Santa Missa, aqui todos se ajoelham e se faz uma pausa. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha a profundidade dessa leitura, meus amados. Nós estamos adentrando com profundidade nessa Semana Santa. Queremos vivê-lo intensamente. E a gente olha esse mistério da nossa salvação, um Deus que se faz carne. Cada acontecimento aqui é impregnado do gosto da redenção. O orvalho do céu está presente em cada uma dessas cenas. Sim, porque o céu desceu e veio nos visitar. O céu agora se abre para nós. Nós estamos diante do Jesus, do Deus encarnado, que vai sendo humilhado. Nós acompanhamos em toda a Quaresma, todas as leituras, como que gradativamente a perseguição contra ele foi aumentando até chegar aqui, na crucificação. Mas antes, ele queria instituir a Eucaristia, apresentar para nós esse memorial vivo, a sua presença real no meio de nós. E ele esperava ansiosamente para cear com aqueles irmãos e instituir a Santa Missa ali. A Eucaristia é alimento que nos salva, o sangue de Cristo nos purifica. Ele instituiu e nós devemos prosseguir celebrando essa memória até que ele volte. Ali também, enquanto Cristo mostrava o seu amor, um traidor já estava ali maquinando um plano para entregá-lo. Olha que importante. Judas, ele comungou, ele recebeu o pão em estado de pecado mortal. E o demônio se apossou dele. Outros trechos da palavra falam disso. Entenda, meu irmão e minha irmã, quando você comunga em estado de pecado mortal, o mal habita em ti, não é Jesus que vai habitar. Porque a Eucaristia é um alimento
sim, que nos fortalece, nos ajuda a não cair no pecado, mas quando estamos em pecado e não reconhecemos o corpo e o sangue de Cristo, precisamos nos purificar antes, através da confissão. É por isso que nesse período quaresmal você foi convidada a se confessar, a fazer penitência, para celebrar bem a Páscoa que se aproxima. Não há celebração da Páscoa sem penitência, sem arrependimento e sem se passar pela cruz. Sim, nós vemos aqui a perseguição que culmina com a cruz. O sacrifício completo de nosso Senhor Jesus Cristo até a última gota de sangue. Mas mesmo ali se entregando, Ele ainda pensa em salvar. Mesmo com seu corpo definhando, mesmo sem forças para falar, Ele ainda proclama perdão. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Diz ao ladrão arrependido: você estará comigo hoje no paraíso? Deus não se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão, como diz o Papa Francisco. Entregando até a última gota de sangue, Ele se esvazia de si para que nós estejamos cheios dele, repletos dele. Nessa liturgia, o clima é da paixão do Senhor. E nessa Semana Santa, que deve ser muito mais silenciosa, reflexiva, nós devemos pensar nisso. Aqui a leitura acaba com José de Arimateia colocando o corpo no seu sepulcro novo. O silêncio do sepulcro é o silêncio da Sexta-feira Santa. O Senhor veio, foi morto pelos nossos pecados. Nós o matamos. Mas esse silêncio do sepulcro também é um momento em que Deus está derrotando a morte, derrotando o mal, derrotando o pecado, derrotando Satanás. Esse silêncio sepulcral nos prepara para a alegria da Páscoa. Mas nesse momento, a gente termina nesse silêncio, com muita reflexão, que seja um momento para que você olhe para a sua vida. Será que você vai estar do lado daqueles que gritam, crucifica-o? Ou do lado daqueles que olham para ele e percebem verdadeiramente ele é Filho de Deus, ele é o Deus encarnado e eu quero segui-lo? A Semana Santa é um ápice da nossa fé e é o tempo de confirmar a nossa decisão por seguir Cristo, o que significa carregar a nossa cruz, sofrer com Ele, para alcançar a Páscoa, a glória da ressurreição um dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.